Olá pessoal, começando mais um Banco do Carona, dessa vez super especial aqui com a presença do Paulo Giraldelli. Paulo Giraldelli, com certeza todos vocês já devem conhecê-lo, filósofo, professor universitário, autor de vários livros, autor agora de um livro fazendo bastante sucesso, A Filosofia Explica Bolsonaro. E ele está aqui para conversar, bater um papo aqui comigo nesse Banco do Carona. Não estou fazendo dentro do carro, né? Porque Paulo me recebeu aqui na casa dele. Então, Paulo, muito obrigado pela presença. Um prazer Olá. poder conversar com você. Não, prazer é meu, você sabe disso, né? E, Paulo, eu tenho no meu canal já falo há um certo tempo que o grande objetivo do Bolsonaro é destruir tudo. Tá? E nesse processo de destruir tudo, é destruir as instituições republicanas e não destruir fisicamente, que às vezes o pessoal confunde muito, mas destruir a credibilidade dessas instituições, visando, claro, as eleições de 22. E muitas pessoas, você também fala no seu canal, que a grande questão não é a ameaça à democracia, mas sim a ameaça à república. E algumas pessoas no meu canal, eu vejo outras, entendem o conceito de democracia, mas não entendem muito bem o que é a república. E por isso tem essa dificuldade de compreensão. O que é a república, o significado de república? A gente tem que pensar, Léo, mais ou menos da seguinte forma, né? Uma forma fácil de a gente entender é lembrar um pouco as origens. Quer dizer, a democracia é grega e a república é latina, ela é romana, né? Então são duas tradições de organização de vida diferentes. Quer dizer, uma coisa é você falar do demos e outra coisa é você falar da res. O demos do grego é povo. Então, quando você fala em democracia, você está pensando num governo do povo. Quando você fala em república, você está pensando na coisa pública. Então, veja que são situações já diferentes, né? Uma remete ao homem, o povo, outra não remete ao homem, remete às coisas, à coisa pública. É como se o grego tivesse um certo vínculo com o pensamento político do grego, tivesse um vínculo diretamente com o homem. Administrar uma cidade é alguma coisa que tem a ver com o homem. A polis tem a ver com o homem. Enquanto que o romano, ele tem uma distância para com o homem. A administração de uma cidade tem a ver com a administração das coisas. É mais impessoal. Né? É mais impessoal e também é algo da ordem diferente. Veja que, vamos supor que você seja prefeito de uma cidade. Você tem que administrar as coisas ou administrar as pessoas? Aí você vai falar para mim, nem uma coisa nem outra. Eu vou administrar as coisas para as pessoas. Mas essa situação já é a fusão. Essa situação que a gente faz já é a fusão desses dois conceitos. Administrar as coisas para as pessoas. Ou administrar as coisas pelas pessoas. Mas isso já é fruto desta situação onde coisas e pessoas foram tomadas separadamente. Então, isso dá uma característica distinta, porque quando eu falo em pessoas, eu penso em vontades, desejos. Então, vou administrar as coisas para o povo e pelo povo. Então, estou pensando nos desejos e vontades e satisfações de pessoas. Quando eu vou administrar as coisas, desejo, vontade, é indiferente, porque o que eu quero é organizar as coisas para que elas se preservem. Eu não quero que o chafariz da praça se quebre, eu não quero que a escola se quebre, né? As coisas de uso comum. Então, são ordens diferentes. Eu não posso ter as pessoas sem as coisas. Sim. Né? Na nossa situação. Eu não consigo imaginar uma cidade que não tenha instituições, que não tenha escola, que não tenha praça pública, que não tenha o teatro, que não tenha o hospital, que não tenha luz elétrica, que não tenha o asfalto, a coisa pública. Isso são coisas que eu preciso preservar. Eu não consigo ter pessoas com vontade e desejo se elas não estiverem neste ambiente de coisas que vão fazer com que você possa sair de casa e ir ao hospital, sair de casa e ir à escola, sair de casa e ir ao cinema, sair de casa e ir ao fórum onde vai ser julgadas as coisas, né? Então,
Quando eu falo em instituições republicanas, eu estou falando nas instituições onde você acopla a democracia, onde o povo se insere. O governo do povo se insere em instituições. Essas instituições não são democráticas, elas são republicanas, elas são feitas de arquiteturas jurídicas e arquiteturas de tijolo. E ali é que a democracia pode acontecer. E essas instituições republicanas são o Senado, o Congresso, a res pública implica, né, em aparatos institucionais de todas as ordens. A coisa pública de toda a ordem. Ela é o jardim, né? Ela é a escola, ela é o hospital, ela é o fórum, mas ela é também o quê? A Constituição, a ordenação dos juízes, a maneira como você contrata os professores, o modo como os poderes estão divididos, a maneira como você distribui os cargos e o funcionalismo público. Isso tudo vem da ordem republicana, da ordem dos romanos. Os romanos arquitetaram isso. Nós não temos um direito grego, nós temos um direito romano. É isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque o grego, ele deixa o povo decidir. O povo decide tudo. Não tem uma lei que vai se cumprir, escrita. A maioria das vezes você reúne para fazer a lei. Feita a lei e julgado um caso, no outro muda porque o povo vai se reunir de novo. Agora, o romano ele faz diferente. É escrito, é impessoal, serve para você, serve para mim, serve para qualquer pessoa. Ele cria a instituição, os prédios de tijolo, ele preserva um exército, ele vai criando uma arquitetura, que é a arquitetura jurídica e, ao mesmo tempo, uma arquitetura de tijolo, de matéria física, né? E elas são acopladas uma à outra. A forma do Senado. O grego vai na ágora, que é um espaço aberto comum. No máximo como se fosse um Facebook hoje em dia, que todo mundo vai falando. É um espaço aberto comum que no máximo tem arquibancada. O romano não. O romano é um lugar fechado. O Senado é um lugar fechado, com um lugar do púlpito para um falar e o outro. Né? O grego não tem essa preocupação com as coisas. O romano tem a preocupação com as coisas, inclusive com a arquitetura do local. É como se ele quisesse dar um sentido físico para as coisas da república, as instituições. Então não pode ocorrer o teatro no mesmo lugar que ocorre o júri. No grego não, você faz, a ágora serve para o teatro, serve para o debate político. O romano não, as coisas são separadas porque elas representam o quê? Uma ordenação arquitetônica junto com uma ordenação jurídica. Então o Bolsonaro ele não é uma pessoa que quer subverter a democracia. Mesmo ele tendo características autoritárias, ele tendo um viés autoritário, e as pessoas confundem não, isso. Ele não tem por quê? Porque a destruição dele não é a superfície, a destruição dele é básica, ele vai nas coisas. Quando ele joga a população falando que o STF é totalmente corrupto, os políticos são corruptos, mesmo ele sendo político, aí Você percebe isso pelo fato de que ele se importa muito pouco, não com as instituições imateriais, ele se importa muito pouco com as instituições materiais. Ele se importa muito pouco com a praia, ele se importa muito pouco com o mar, ele se importa muito pouco com a árvore, ele se importa muito pouco com a arquitetura, ele se importa muito pouco com o museu físico. Então você percebe que ele é uma pessoa que ataca as coisas, ele ataca a república. E as coisas jurídicas vêm junto. Se você não cuida, né, do hospital, você não cuidou do médico. E você não cuidou do médico, é sinal que você não vai cuidar do ensino médico. Você percebe como está ligado à materialidade? Né? O romano é muito materialista nesse sentido. Então, quando ele faz um ataque às instituições da res pública, da coisa pública, ele faz um ataque muito claro, tanto na parte material como na parte imaterial. Ele não liga para o museu que queima, ele não liga para o mar que fica poluído, porque ele não liga para o ordenamento jurídico que regra este mar.
A lei que proíbe com que ele vá pescar naquele lugar que ele infringe é porque ele não liga nem para o lugar nem para a lei. Veja como está ligado a materialidade da res pública, né, com a materialidade. Então é lógico que esse cara vai fazer muito mais mal para nós do que um cara que atacasse a democracia. Que a democracia você pode atacar se tem uma ditadura, depois ela acaba. Agora, a república, quando acaba, ela não tem uma reposição, ela acaba de vez. Quais seriam o que poderia acontecer se esse movimento de destruição continuasse prosseguindo? Deterioração das nossas instituições, da credibilidade das instituições, pessoas não acreditam mais. Isso vem junto com a destruição da arquitetura. É muito interessante. Você olha, você vai ver que junto com a desobediência dos rituais da República, vem a deterioração dos prédios para a reforma, para o cuidado com as vidraças, para o cuidado com a coisa pública de um modo geral. É muito interessante isso aí, você vê que você olha, você fala assim, puxa vida, esse prédio está descuidado, aí você vai ver que prédio que é. Ah, é o prédio de onde se reúne o STF. Por quê? Porque a instituição cai como um todo. É significativo, você pode ver como como o governo descuidou de tudo que é aparato físico. Veio a mancha de óleo, não tinha resposta do governo para isso. Por quê? Porque, entendeu? Não tem um apreço. Não tem um apreço. Mas o cara não respeita a lei, mas a lei não é relativa a alguma coisa que não seja material, a lei é para cuidar da matéria. Então ele desrespeita as duas ordens ao mesmo tempo. Então chega uma hora que você tem todas as coisas não funcionando mais. Não funciona mais nada, não funciona pela lei e não funciona porque o aparato físico está destruído também. Ele não dá manutenção para as coisas. E aí, meu amigo, se você perde você perde os locais e perde a prática vai ficando um negócio distante. Você fala assim, não, por que fulano de tal tem que entrar de beca? Que entrar de beca, né? Por que o presidente não pode tirar fotografia de chinelo? Aqui tiro. Eu vou quebrando todos os rituais que tem a ver com os locais. É como se eu dissesse para você, olha, tanto faz você se vestir para ir à praia, como se vestir para ir à escola, não tem importância. Né? O que significa isso? Significa que você não está dando importância para os locais onde as leis são feitas, a lei da escola e a lei da praia. Você perdeu o rumo da sociedade. É isso que é cuidar da res pública. E ele tá numa avalanche de desrespeitos. E isso acaba tendo até um reflexo na forma como a população enxerga a política, os partidos. Mesmo ele tendo feito agora um partido para ele, né, vamos ver se vai conseguir sair, porque é um processo burocrático e difícil, eles têm que reunir mais aproximadamente 1 milhão de assinaturas. Um partido que tem a ideologia dele, né, que ele está fazendo um partido dos moldes dele. Mas a própria classe política e a população já não enxerga mais os partidos. Né? Então a gente vê a própria Tabata com um discurso muito mais pasteurizado, indo para o centro, naquela que as pessoas falam de ditadura de centro. Eu acho que nós não chegamos a um nível de descrédito da política no grau que é posto na literatura, né? A literatura sobre o assunto. As pessoas que falam sobre o assunto, eu acho que elas colocam de uma maneira muito pior do que é. Por quê? Porque quando começa a campanha política, as pessoas continuam falando de partidos. Fulano de tal é de tal partido, fulano de tal é de tal partido. Elas não esquecem isso. Outra coisa que elas continuam fazendo é elas continuam assistindo muitos programas eleitorais. E quando elas se referem aos programas eleitorais, elas também se referem aos partidos. Você faz as pesquisas, elas sabem de que partido fulano é. Pelo menos dos principais. Sim. Né? E elas têm noção do que é um partido e do que é um partido de aluguel. As pessoas também sabem perfeitamente. Né? Elas, não tem ninguém que é ingênuo em relação ao PSL. Também não tem ninguém que é tão ingênuo a ponto de não perceber que o PSL era
uma sigla de aluguel. Tanto que os bolsonaristas não suportaram que o Bolsonaro saiu do PSL, não acharam uma traição diferente do que aconteceu com a Tabata Amaral, que tem de sair do PDT. Exatamente. As pessoas ficaram frustradas porque acharam que ela tinha uma ideologia então, do PT. Então não é que nós estamos vivendo um descrédito da política. E primeiro que não tem um descrédito da política. A prova de que não tem um descrédito da política é que esse livro, A Filosofia Explica o Bolsonaro, está em 5º lugar de venda. Se não houvesse interesse por política, as pessoas não estariam comprando o livro. Mas será que é o interesse pela política ou pela figura do Bolsonaro? Ou o Bolsonaro é o se você fizer um livro os livros de política que não falam de pessoas, também estão bem vendidos. Por exemplo, um dos livros mais vendidos no mundo é A Morte das Democracias. Né? Como as democracias morrem. Como as democracias morrem. As pessoas se interessam muito pela administração da cidade, da polis. Elas têm esse interesse continua vivo, continua sendo a parte principal dos jornais. O meu canal só conseguiu 355 mil porque é de política. Meu canal tem 20 anos. Enquanto eu falei de filosofia, ou de psicologia, ou de sociologia, ele sempre foi um canal de uma elite. De repente, a hora que eu passei a falar de política, as pessoas se interessaram. A política é um campo de interesse. E as pessoas não são despolitizadas. O que falta é instrumento para elas pensarem a política, que é diferente. Mas despolitização no sentido de que as pessoas não se interessam. Não, elas estão interessadas. Agora, se você imaginar que nós temos um ensino médio fraco, e ainda quando ele é fraco, ele não tem ciências humanas nenhuma dentro dele, aí você não tem instrumento mesmo. Você não tem nenhuma matéria que ensine a Constituição para as pessoas, você não tem nenhuma matéria que ensine como as pessoas a lidar com o dinheiro. Sim. As ciências humanas nossas, elas não são ciências humanas aplicadas, elas são ciências humanas genéricas. Mesmo sociologia e filosofia, a dificuldade que tem de ter na escola, às vezes é 1 hora só e assim mesmo desprestigiado. Então você tem uma população que não tem instrumento para lidar com a vida. O sujeito sabe construir um rádio, mas ele não sabe construir a economia da casa dele. Olha só, né? Olha o ponto que nós chegamos, uma pessoa ter saído um ensino médio capaz de construir um rádio. Pô, né? E aí ele casa e ele não consegue administrar a vida dele porque simplesmente ele não sabe o que o banco faz com ele, nos juros que cobra, né? Quais os direitos trabalhistas que ele tem. Tudo isso ele vai aprender na vida. Aí, até ele aprender, ele vai estar com 35, 40 anos, já deu um monte de cabeçada desnecessária. Né? Então, se falta ciências humanas mesmo, as pessoas pensam que ciências humanas é blá blá blá. Né? É decoreba, né? É decoreba, blá blá blá. Mas se você não sabe isso, como é que você vai viver? Eu vejo, o cara entra, às vezes, na universidade. O cara entra na universidade como professor e ele não sabe os direitos trabalhistas do professor universitário. Ele não sabe o que é um dever e um direito dele. Tem gente que fala assim, o Brasil é um país ateu. Não existe país ateu. Né? Você tem um Estado laico, diferente. Não tem nada a ver com ateísmo. As pessoas vão confundindo. Né? A ponto de um deputado publica uma foto, ontem, o deputado do PSL me publica uma foto do imperador fazendo a independência no dia da República. Um deputado do PSL fez essa publicação. Que você vai tendo um país que, para você ser americano, você vai para os Estados Unidos, você quer se naturalizar, você tem que saber o hino, você tem que saber a história do país, você faz um exame rigoroso para pertencer àquela cultura. Aqui a maioria dos brasileiros não sabe quem é o pai, quem é o avô, quem é o tio. Aí também não sabe a história da cidade, também não sabe as leis do país, não consegue entender as leis trabalhistas, a Constituição não é lida, não é comentada. Outro dia eu vi que tinham pessoas que eu falava de PEC, a pessoa não sabia o que era uma PEC. É difícil, né? É difícil. Aí fica difícil. Não é que só o ensino é fraco, o ensino das elites nosso é fraco. Sim. E quando nós temos políticos que não cooperam com essa politização da população,
Aí fica mais difícil, né? Uma coisa que me incomoda muito, Paulo, é quando eu vejo um discurso, até mesmo no canal, as pessoas criticando polarização. Ah, não pode ter essa polarização, PT, Bolsonaro. Eu tô incomodado Isso é uma com coisa isso. que me... É aquele discursinho da Tabata Amaral, A política sem política. política sem política, que de fato já é política. Quando ela fala que ela é contra a polarização e eu falo que eu sou a favor, a gente já polarizou. Não, mas no fundo eles querem uma política sem política. Eles querem uma política que todo mundo pense igual. Eles falam em pluralidade, mas eles querem que pense igual, porque se todo mundo é de centro, não pensa igual. Né? Eu vou construir um muro. Oba, vamos construir um muro. Ah, eu sou divergente de você, porque eu quero um muro de 3 metros e você quer de 2. Nossa, vamos, né? Que divergência, né? Que divergência é essa? Agora, a divergência começa a perguntar assim, onde é o muro? É para separar pobre e rico? É um muro para proteger quem? Né? Quando eu começo a colocar funções do muro, eu trago as classes sociais para dentro. Aí eu trago a política. Agora, tamanho do muro... E é claro que tem um discurso visando as eleições, que é quando você nega tanto a direita quanto a esquerda, nega Bolsonaro ou o candidato do PT, quem quer que seja, você tenta abrir um caminho por uma terceira via, né? Uma caminho alternativa. Nós deveríamos ter mais do que 3 vias, nós deveríamos ter 1000 vias, né? Afinal, tem tanto partido. Eu duvido que todos eles sejam de aluguel. Não é. Tem partidos consistentes com programas e eles são diferentes. Agora, nós estamos interessados, nós todos, né? Estamos interessados que exista política ou nós estamos cada vez mais achando que o Brasil precisa de paz? O Brasil não precisa de paz. Morreu 5 na Bolívia agora numa revolta de uma semana. Entendeu? É diferente. O Brasil não está morrendo 5 pessoas por motivos políticos. Entendeu? É uma violência que tem a ver com uma questão social, né? Uma questão do tráfico, uma questão da pobreza. Mas a violência política no Brasil, ela é muito amena. Tudo bem, você pode falar assim, mas teve a morte da Marielle que não solucionou até agora. Claro, né? Claro, mas a morte da Marielle também está envolvida com a violência social do Rio de Janeiro. Não é uma questão só política. Enquanto que a morte dos bolivianos dessa semana é exclusivamente política. Os caras estão manifestando em favor do Evo Morales e a polícia matou. Entendeu? Então é uma violência diferente. Não dá para comparar. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Não dá para dizer que a revolta de 2013 na rua, nossa, é igual à do Chile. Né? Então precisa ter uma clareza assim, por que se pede tanta paz no Brasil se nós não estamos com esse grau de violência e nunca tivemos nesse quadro? Né? Então é um pedido esquisito. Dá a impressão de que o que se está fazendo é criar uma forma de não politizar. Porque se você tirar a discussão de esquerda e direita, você não politiza mesmo. Os liberais não têm condição de politizar ninguém, porque eles não tensionam, eles não propõem alguma coisa nova, eles propõem uma coisa que existia no século XVII, existia no XVII, XVIII, XIX, XX, todo mundo já sabe o que é ser liberal. Né? Em partes, né? Porque a gente vê algumas coisas do Paulo Guedes que não... vai completamente contra o Adam Smith. O liberalismo é do senso comum, então todo mundo já sabe isso. Então você vai ver uma coisa diferente a hora que alguém se opuser a isso. Aí politiza, porque aí eu vejo o diferente. Eu tenho que ver o diferente. Eu tenho que ser capaz de olhar para a China e falar, a China não é liberal, porém é capitalista. Eu tenho que ver coisas diferentes, né? Eu tenho que começar a perceber que o mundo tem coisas diferentes, mas aqui no Brasil não pode. Não pode. O discurso tem que ser parecido com o discurso do tempo da ditadura, que o Alexandre Garcia vinha falar, né, de política, aí não tinha política, porque não podia falar a palavra esquerda, não podia falar a palavra direita, porque ninguém era esquerda e direita. Né? Não podia falar ditadura, porque nós vivíamos uma democracia. Né? Então não tinha política. Aí ficava um papo que era horroroso. O Figueiredo bebeu leite hoje. Nossa, que legal, o Figueiredo bebeu leite. Ele gostou do leite de soja? Não, ele cuspiu. Ele cuspiu leite de soja. Porra, bicho, que saco. Aí crescemos tudo tonto, a minha geração. Cresceu tudo tonto, despolitizado, infantilizado. Né? E agora estão querendo fazer isso, a mesma coisa com a juventude agora. 20 anos, despolitização do PT, que criou a despolitização geral. As pessoas se politizaram à direita, né?
PT. E olha lá, né? Porque o PSDB também não teve o seu papel como oposição, foi Não, o PSDB. Qual o papel do PSDB como oposição? A grande descoberta é que o opositor que acusava todo mundo de corrupto era corrupto. Essa foi a grande contribuição do PSDB para a oposição. O Aécio faz 10 discursos da Dilma corrupta e depois se descobre que o corrupto maior é ele. Era ele. Então qual é o papel do Aécio? Não é papel nenhum. É época do mensalão. Quem que segura o mensalão? Quem que segura o impeachment contra o Lula? O Fernando Henrique. Então esses dois partidos não politizaram nada. Eles ficaram achando que eles dominavam a cena política, né? Eternamente, com um joguinho de brincadeira que completamente desligado daqueles que fizeram, que votaram neles. Resultado, surgiu uma politização de direita, né? MBL, Mamãe Falei, surgiu esses caras que cresceram querendo ser oposição. Mas como ser oposição? Ser oposição ao PSDB e ao PT, porque esses dois partidos ficam aí enrolando. Aí foram para a direita. Isso é fruto da nossa despolitização da esquerda. Que agora o Ciro Gomes tenta fazer alguma coisa, né? Tem lá o Observatório Trabalhista, ele traz alguns indicadores, tenta propor alguma coisa, mas é muito difícil a penetração dele, né? Esse momento de repolitizar ou politizar as pessoas é muito complicado. A esquerda eu acho que o que aconteceu, Léo, foi o seguinte: a esquerda brasileira ela ficou eleitoral demais, né? Ela passou a fazer política pela eleição. Então, se o Lula saiu da cadeia, ele já saiu rasgando por eleição. ele se posicionou, eu sou o líder da oposição. Sim, quer dizer, o que ele está visando? 2022. Não tem mais aquele cuidado de sair e esquecer que tem eleição e começar a falar, bom, vamos fazer uma reunião para discutir o plano do Paulo Guedes? Não. Que plano de Paulo Guedes? Plano de Paulo Guedes eu lido metendo o pau em meia dúzia de coisa, mas vamos para o discurso da eleição. E está todo mundo assim. Está todo mundo assim. Ninguém tem uma preocupação mais de criar uma oposição ao governo que pense caso a caso. Antigamente você podia falar assim, os partidos não precisam fazer isso porque tem os intelectuais. Hoje nem os intelectuais fazem isso. Você abre a Folha de São Paulo, tem lá os colunistas, todo mundo é liberal. Né? Então também eles não discutem as questões. A discussão é sempre muito pequena. Então, os partidos de esquerda precisavam redirecionar as fundações que eles têm para essa discussão. Mas eles perderam a mão. Eles perderam completamente a mão. Eles estão todos eles envolvidos com eleição. Quem vai ser o candidato? E a população começa a funcionar dessa maneira. Né? Você que tem canal e eu que tenho canal, a gente sabe que as pessoas elas querem. Mas você é a favor de quem? Elas querem um salvador da pátria. Elas querem candidato. Elas não percebem que para ter candidato precisa ter discussão. As pessoas não conseguem entender que para ter jogador de futebol tem que ter escolinha. Tem que ter escolinha, tem que ter o mirim, tem que ter o infantil, tem que ter o juvenil. Aí sai. Né? No final das contas sai um Romário, um Pelé, né? Mas sem a escolinha não vai sair. Não vai sair. Se você não tiver lá o cara na rua, fazendo política na rua, na universidade, na escola, não vai sair. Agora, quem que promove isso? Os partidos são promotores disso. Eles deixaram espaço, aí entrou quem no espaço deles? Partidos clandestinos. Né? BR, PTC, não sei o quê, os Tabata da vida. O Frota, ele surgiu num desses, ele tinha lá um movimento contra a corrupção, aí ele se promoveu. Né? Não, mas quando é assim, eu até acho válido. Quando é um negócio espontâneo. Duro é quando você não tem movimento nenhum, quando é um banco que cria um marketing para você se educar a ser político, que é esse negócio desses partidos aí, né? Entra lá, o cara, eu vou ser político, como se fosse uma profissão igual às outras, você entra e faz um curso para ser político, onde ensina técnicas de marketing e de oratória para você. Bom, isso é reduzir a política a quê? A não ter ideologias. Eu dou um curso para o PSOL, que é igual ao curso que eu dou para o DEM, porque eu sou político. É o curso para ser eleito. Né? É o curso para ser eleito. Então, a eleição está
Perpetuado, é o candidato. As É, pessoas é, né? Ninguém tem a preocupação de criar o político que faz política. Está todo mundo preocupado com o político que é candidato. Porque dá mais show, né? Não, é um vício que nós pegamos. É um vício que nós pegamos de repente. Repentinamente nós pegamos esse vício. Esse vício mordeu a gente e agora vai. Agora ninguém mais faz política. Todo mundo entra num partido. Ah, não posso ser candidato? Então vou sair e vou fundar o meu. Não tem mais índio, é só cacique. Porque todo mundo quer ser candidato. Nego não... E isso também não é só uma questão política. É uma questão da sociedade. Todo é uma mundo questão vai da ser sociedade. todo mundo quer ser empresário, Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser cacique. Por quê? Porque nós estamos criando uma sociedade onde o senso comum é liberal e ninguém mais aceita fazer o percurso das coisas. Outro dia um colega meu estava falando assim para mim, Paulo, o cara entra aqui na Petrobras, no Rio de Janeiro, o cara entra aqui na Petrobras, depois de 4 meses ele chega aqui na minha mesa e fala assim, e aí, quando é que eu vou ser chefe de seção aqui já? Não, peraí, eu virei chefe de seção depois de 10 anos, diretor depois de 20, você está aqui há 6 meses, não tem mais aquela história de querer esperar, o cara entra na universidade, você chega lá, o cara já está querendo dar aula para o doutor que está lá há 20 anos, ele se considera um igual, né? Pô, ele não é um igual, amassa o barro primeiro, não tem mais amassar o barro, cara, tanto é, acaba até isso, ela chegou no partido, não respeitou as lideranças, não respeita o cacique, não é isso, é entender quem que é o mais velho, sabe, e que não sabe, escuta o que o cara está te falando, o cara está ensinando você, ele não está querendo te diminuir. Não, ela não pode escutar o Ciro Gomes. Né? Ela não pode escutar o Ciro Gomes, não pode escutar o Lupe. E assim também, em todo lugar. Né? Na direita também, os caras chegam lá e já querem mandar. Então não posso mandar? Então vou formar o meu partido, vou formar o outro. Bom, vai chegar o belo dia, né, que vai virar aquela brincadeira que a gente falava no movimento estudantil, né, que tinha um militante e a base, né, e a base era a namorada do cara. Né? Vai chegar nisso, né? O partido Bolsonaro vai ser Bolsonaro e os filhos dele, algumas outras pessoas que... Talvez não. Talvez o partido do Bolsonaro, por ser ideológico e de início não ter o fundo partidário, talvez cresça ideológico, talvez tenha um partido de direita com um vínculo melhor. Né? Eu até aposto que resolva essa questão. Eu acho que a extrema-direita precisa ter um partido. Ela gosta de fazer política de extrema-direita, precisa ter um partido. Porque do jeito que está, fica esse papo, né? Eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. Eu quero matar as pessoas, mas não sou assassino. Né? Não, eles têm o partido deles, é bom que tenha. É bom que eles fiquem às claras. É bom que eles não caiam para a clandestinidade, como eles ficaram durante muitos anos, né? Não tendo espaço. Aí ficava dentro do PSDB, causando confusão, trazendo o PSDB para a direita, né? Não, é bom que eles tenham o espaço deles. E é bom que eles demorem para conseguir o dinheiro do fundo partidário, para ver se realmente é um movimento. Né? Se não é só a UE, enquanto o Bolsonaro é presidente. Vamos ver se sustenta. Porque, segundo a Folha de São Paulo, 30% das pessoas pensam de um modo parecido com o Bolsonaro. Então, tá ótimo, monta o partido dele. Tá. A direita tem, o Maluf saiu da política, tem um espaço para ser de direita, então eles que vão ser de direita, ué. Agora, o que enche o saco é quando esses caras ficam hiperconservadores e minando os outros partidos, né? Enganando o eleitor, né? Se escondendo, né? Como aconteceu com o PMDB, tinha aquela fama de ser o partido contra a ditadura, de centro-esquerda, depois lá dentro só tinha reacionário. Ficava, na propaganda apareciam os líderes que eram de centro-esquerda, e na base só tinha reacionário. Eu acho que a saída aí do Bolsonaro é uma boa, se vingar é uma boa, ótimo. Aí a pessoa se identifica com aquela plataforma, né? O que não dá é para nós ficarmos aí nessa situação de o Bolsonaro neofascista e com um programa econômico neoliberal e ninguém sabe de fato o que vai acontecer, né? Então, tomara que ele faça o partido dele.
E capaz, ele tem que. O objetivo é 2020, as eleições municipais, mas ele tem que se apressar, né? Porque é um processo bastante demorado. Né? Como eu falei, tem que. Então, aí que tá. Se ele for uma pessoa que quiser fazer alguma coisa séria, ele tem que fazer sem pensar nas eleições. Ele tem que construir, né? Eu quero ser de direita, eu quero ter um partido de direita no Brasil, um movimento conservador. Então esquece as eleições, né? Esquece as eleições, vai construir esse partido aí, constrói, faz escola, faz, né? Faz uma fundação, traz aí o Bannon, traz qualquer gente para pensar. Ressuscita o Hitler para ele dar palestra, faz qualquer coisa, mas não queira fazer o que ele fez dessa vez, né? Que o cara é neofascista e ganha eleição porque combate a corrupção. É isso que despolitiza. Você ganhar a eleição por uma coisa que não tem a ver, né? Sou anti-PT, sou anti-corrupção, o PT fez corrupção. Aí você ganha a eleição. Só que isso não representa nada. No fundo, você tem um programa econômico neoliberal, uma prática moral neofascista, e aquela história da corrupção era bobagem, era uma grande bobagem. Então, esse é meu medo. Meu medo é que os partidos comecem, todos eles, por pressa eleitoral, não se preparar mais. Não tem mais ninguém mais tem doutrina, ninguém mais tem programa. Fica um catadão para conseguir voto. Fica um catado com uma ideia do passado. Como ficou o PMDB? Durante 40 anos o PMDB não era mais um partido anti-ditadura, mas ficava com aquela aura, né, de centro-esquerda e tal. Né? O PT pode acontecer isso. O PT é de esquerda, e toda vez que ele entrar no governo, ele faz um governo neoliberal que não tem nada a ver e fazer qualquer coisa, porque já não tem mais o que fazer. Né? Você bota uma estrela no peito, todo mundo fala. Petismo. Eles são de esquerda. Aí você vai ver a administração deles, não tem nada de esquerda, eles não fizeram nada de esquerda. O que o PT fez de esquerda em relação às Forças Armadas? Me diga. Tá aí as Forças Armadas, todos eles anticomunistas, igualzinho eles eram em 64. O PT mudou o currículo de Agulhas Negras, trouxe cursos para os militares fazer? Não. Ele encostou os militares lá, eles mantiveram a mesma mentalidade. Os cadetes, todos eles amam o Bolsonaro. Tem um preconceito contra a esquerda, porque eles não sabem o que é. E o que o PT em 15 anos, 16 anos de poder fez para mudar essa concepção? Nada. Nada. O que a América Latina inteirinha fez em relação aos seus exércitos? Nada. Absolutamente nada. Todo dia eles estão dando golpe. Você muda governo, quando eles não gostam, eles obedecem o capital, né? Que muita gente fala que são os americanos. Não são, não, o capital. Eles não obedecem os americanos, obedecem o capital. Aí eles dão um golpe todo dia. Você constrói um monte de coisa, eles vêm e dão um golpe e anula tudo em uma semana. Mas a hora que você está no poder, que você podia conversar com as Forças Armadas, trocar o modo de educar esses caras, você não faz. Não vai. A América Latina está submissa a isso há quantos anos? Já não tem mais, né? Já era para ter passado. Os próprios militares, em determinado momento, pediram que as coisas fossem reformuladas. Não, troca um ali, troca um general aqui, mas não faz uma intervenção governamental a ponto de criar uma nova mentalidade do cara que tem a arma. Né? Eu penso na educação de todos os brasileiros, menos na educação do cara armado, que justamente vai poder reagir armado contra o governo. Não pode, esse cara tem que ter uma educação mais apurada, ele tem que ter gosto pela democracia. Né? Porque ele vai defender a democracia. Ele tem que ter gosto pela república, ele tem que ter uma educação esmerada. Qual a educação que se dá para um cadete? Marchar, correr, né? Eles foram proibidos de ir para uma Olimpíada de História, os cadetes de Agulhas Negras. O aluno, ele estudou História o ano inteiro, ele quer para a Olimpíada, foram proibidos porque vão fazer perguntas para eles polêmicas. Pô, bicho, então você está educando para quê esses caras? Você está deseducando esses caras, né? Esses caras vão dar golpe mesmo. Estão sendo criados como burro. Paulo, gostaria de agradecer a participação aqui nesse banco do carona, que não está no carro, né? Mas não deixa de ser um programa de entrevista.
E gostaria de lembrar a todos vocês que na terça-feira, dia 19 de novembro, às 21 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, a live de 1 ano aqui do canal do Professor Leonardo. Então, deixa aqui os comentários, o que vocês gostariam que eu abordasse nessa minha live especial. Também sigam o Paulo no canal dele no YouTube, vou deixar aqui na descrição também. Então, Paulo, muito obrigado pela participação. Tudo de bom. E se inscrevam no canal, ative as notificações, me sigam no Twitter também, @profleooficial, e sigam o canal do Paulo, caso você ainda não seja um inscrito. Nós temos que lembrar uma outra coisa, né? Que nós temos 2 colegas no nosso quarteto, né? Ah, sim, nós temos a Mariângela Cabelo, o link do canal dela também vai estar aqui na descrição, e o biólogo Henrique, que o link também vai estar aqui na descrição. Nós não pensamos de maneira igual, mas nós temos os mesmos objetivos de fazer com que as pessoas tenham instrumentos para pensar, né, Léo? Sim, é sempre o objetivo do canal é ser um instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate ao pensamento superficial, para que a gente possa despolitizar, sair um pouco do senso comum e das ideias raras. Nós nos auto-intitulamos de Quarteto Iluminista. Quem que foi que deu esse nome para nós? Foi a Mariângela? Foi a Mariângela que deu esse nome para a gente. Então, um beijo para a Mariângela, acho que ela deve estar nos assistindo. Ah, sim, manda um beijo para a Mariângela. Não mandamos um beijo para o Henrique, que ele é muito feio, né, Henrique? Para ele pode ser um abraço. Só abraço para o Henrique. Pessoal, até mais e me siga no Twitter, @profleooficial, e acompanhe a live, ative as notificações para acompanhar a live. Terça-feira, dia 11 de novembro, 21 horas e 30 minutos.